Os mares e vias fluviais do Mesozoico foram alguns dos locais biologicamente mais ricos de toda a história natural. Alguns dos répteis mais diversos que já existiram chamavam essas vias fluviais de lar. Do Shastasaurus, um ictiosauro do Triássico, com 21 metros de comprimento, ao seu pequeno predecessor basal Cartorrhynchus, aproximadamente do tamanho de um antebraço humano. No período Cretáceo, enormes mosassauros semelhantes a cobras patrulhavam o mar interior ocidental em busca de tartarugas marinhas gigantes, algumas das quais chegavam a cerca de 5 metros de comprimento a partir do detalhe do bico. Crocodilos marinhos, perfeitamente adaptados, como o Metriorhynchus, compartilhavam as águas do Jurássico com o famoso Liopleurodon, um grande pliossauro predador. A imagem icônica do iminente plesiosauro, erguendo sua cabeça desproporcionalmente pequena, fora da água em seu pescoço alongado para estalar em pássaros e pterossauros, é um clássico antigo, até retratado em uma seção do filme Fantasia de 1940, da Disney. Todas essas criaturas teriam sido incríveis de se ver ao vivo. Mas há uma coisa importante a se notar. Algo que a mídia popular ainda falha em acertar às vezes. Esses animais não eram dinossauros. Para aqueles sem interesse em paleontologia, um dinossauro ainda é provavelmente uma de duas coisas: uma besta gigantesca e pesada ou um predador astuto e lento, obstinado na total e completa destruição de seus contemporâneos. Felizmente, nosso conhecimento de como essas belas e criminalmente mal representadas criaturas viviam suas vidas está constantemente evoluindo, e paleontólogos modernos recentemente publicaram vários artigos altamente interessantes descrevendo novas descobertas, nos apresentando notícias sobre alguns estilos de vida bastante incomuns que várias espécies de dinossauros adotaram. Hoje, mergulharemos nas profundezas de uma ciência muito recente e relevante, que nos permitiu obter o conhecimento de que nem todos os dinossauros estavam ligados à Terra. Alguns deles se voltaram para as ondas e adotaram um estilo de vida aquático, produzindo criaturas extravagantes que não se parecem com nenhuma outra criatura viva hoje. Para obter uma melhor compreensão dessas novas descobertas, temos que começar no verão de 2007, quando, na bacia de Camarus, no norte da Espanha, a primeira evidência de dinossauros anfíbios, embora ainda não totalmente aquáticos, foi descoberta, esculpida na face da rocha do que era uma vez um vasto lago do início do Cretáceo. Havia conjuntos de longos e profundos cortes, datados de cerca de 125 milhões de anos atrás. Essas marcas foram encontradas em conjuntos de 2 e 3 e se estendiam por cerca de 15 metros pelo chão. Elas só poderiam ter sido feitas por um grande dinossauro terópode sem nome, que, julgando pela geografia do local, teria estado a nadar em pelo menos 3 metros de água enquanto arrastava as garras de suas patas traseiras pelo sedimento enquanto nadava de um lado do lago para o outro. Isso é o que chamamos de fóssil de traço, puramente evidência de que um animal estava presente na área sem encontrar nenhum osso sólido. Fósseis de traço incluem desde pegadas de dinossauros até fezes fossilizadas ou coprólitos. Isso provava que os dinossauros podiam nadar. Apesar de quão incrível foi essa descoberta, as descobertas recentes nos revelaram muito mais sobre o modo de vida de certos dinossauros do que aquilo que sabíamos anteriormente. O gigante do Cretáceo africano entre gigantes é sem dúvida o cartaz para descobertas sobre dinossauros aquáticos. Em 2014, ossos de um gigante carnívoro foram trazidos ao paleontólogo Nizar Ibrahim por um nômade do deserto do Saara marroquino. Esses restos gigantescos nos permitiram espiar ainda mais o estilo de vida anfíbio deste dinossauro. Famosamente retratado em Jurassic Park 3 como um terror terrestre,
Duelando com o Tyrannosaurus Rex, os fósseis contaram uma história completamente diferente do que o corpo de plantas sugeria. O grande corpo do dinossauro deu lugar a uma cauda ainda mais longa e afilada, que teria sido altamente flexível em vida, ajudando o dinossauro com propulsão através da água. O longo focinho do Spinosaurus, similar ao de um crocodilo, possuía fileiras de dentes longos e cônicos. Os dentes sobrepostos do Spinosaurus garantiam que, ao capturar um peixe, não havia escapatória para a presa. Uma armadilha óssea afiada teria se fechado em torno da presa infeliz, selando seu fim. O peixe que o Spinosaurus provavelmente estaria caçando também não era pequeno. O Oncorhynchus, parente do peixe-serra, semelhante a uma raia de 5 a 6 metros de comprimento, era uma mula que poderia ter lutado contra seu agressor, enquanto Morsonia, um enorme parente de um selacanto, teria sido uma bela bocada. Sendo assim, um enorme dinossauro terópode de 14 a 18 metros de comprimento dificilmente se interessaria em caçar peixes pequenos. Outra descoberta-chave foi encontrada nos ossos do pé do dinossauro. Ele possuía pés largos e planos com dedos muito longos, que podem ter sido separados por uma pele palmada para ajudar o dinossauro a remar, quase como um cisne gigantesco. O crânio extremamente alongado da criatura foi encontrado com as narinas na metade da mandíbula superior, permitindo que colocasse o focinho na água para capturar presas enquanto respirava. As descobertas de Ibrahim foram inovadoras. Aqui estava um terópode gigantesco anteriormente assumido para viver uma vida terrestre semelhante aos seus contemporâneos terópodes, com prova irrefutável de que este dinossauro pelo menos vivia ao redor da margem da água, se não inteiramente nela. Contudo, ainda faltava corrigir um dado interessante. Ibrahim propôs que o Spinosaurus deve ter sido quadrúpede, andando em 4 patas em vez de 2. Segundo Ibrahim, o centro de gravidade do Spinosaurus estaria muito à frente, devido ao posicionamento das patas traseiras, impedindo-o de se manter ereto apenas com elas. Ele teorizou que a cabeça do dinossauro seria muito pesada para as pernas suportarem seu peso se estivesse posicionada tão à frente. Então, este dinossauro deve ter precisado andar com seus 4 membros. Em vez de adotar a postura típica de teropoda, de caçador-perseguidor bípede rápido. Descobertas adicionais no Marrocos em 2018, publicadas posteriormente em 2020, desenterraram mais 131 ossos, anteriormente ausentes do Spinosaurus. Muitos desses ossos eram da cauda, especificamente espinhas neurais e chevrones, que se projetavam para cima do lado dorsal e posterior, mostrando que a cauda era mais longa e flexível do que se pensava anteriormente. Em vida, esses ossos teriam construído uma enorme estrutura de remo ou semelhante a uma barbatana na cauda do Spinosaurus, correndo da base à ponta. Isso provou 2 coisas. Primeiramente, com o peso adicional da cauda, o centro de gravidade do Spinosaurus mudou, o que significa que este era provavelmente um dinossauro bípede quando passava tempo em terra. Em segundo lugar, a enorme cauda em forma de remo teria sido o dispositivo biológico perfeito para impulsionar o dinossauro através da água, o que significa que, neste ponto, essa criatura provavelmente era um predador aquático, capturando sua presa na água como um crocodilo, em vez de na beira da água como uma garça. Provavelmente, mas não com certeza. Isso, em particular, é algo que confundiu os cientistas por um longo tempo após essa descoberta. Porém, a história do Spinosaurus continua. Em março de 2022, outra descoberta foi publicada. As paredes ósseas do Spinosaurus eram muito densas, permitindo que ele permanecesse submerso por longos períodos, semelhante aos pinguins modernos.
A pergunta foi respondida. O Spinosaurus era um dinossauro que passava muito tempo submerso nos rios, lagos e vias fluviais da antiga África do Norte, onde perseguia as enormes espécies de peixes com as quais dividia seu habitat. Paleontólogos ainda não descartam completamente um estilo de vida de espera, pois o dinossauro pode ter ocasionalmente capturado suas refeições na beira da água, mas todos os sinais atualmente apontam para um estilo de vida de imersão total na água. Verdadeiramente uma descoberta incrível. O mesmo artigo, na verdade, nos deu 2 dinossauros pelo preço de um. Não apenas o famoso Spinosaurus era um predador aquático, mas as mesmas características foram encontradas em Baryonyx, seu primo próximo da Grã-Bretanha, que deve ter vivido um estilo de vida muito semelhante. No entanto, outro parente próximo dos dois, Suchomimus, não tinha esse nível de densidade óssea, o que significa que este dinossauro pode ter sido um esperador e provavelmente não entrou na água para caçar, apontando para um incrível nível de diversidade em apenas um pequeno grupo de dinossauros. Os espinosauros não foram os únicos dinossauros que se adaptaram a um estilo de vida aquático ou semi-aquático, aparentemente. Desde o início, com esses primeiros fósseis traço em 2007, podemos supor que muitas espécies de dinossauros provavelmente eram nadadores habilidosos, mas essa recente evidência dentro da família Spinosaur nos mostrou que alguns dinossauros viviam vidas completamente diferentes das que supunhamos quando os descobrimos pela primeira vez. Voltando alguns anos antes, em 2017, podemos ver um fantástico exemplo de diversidade de dinossauros aquáticos em um pequeno dromaeossauro chamado Roscaraptor, do final do Cretáceo da Mongólia, que tinha cerca de 70 milhões de anos. Quando os paleontólogos examinaram pela primeira vez o espécime de Roscaraptor, eles supuseram que deveria ser mais de um animal misturado devido à pura anormalidade da criatura. A criatura era um dromaeossauro, com suas longas garras curvas nos dedos e o corpo pequeno e esbelto de um raptor. As partes do fóssil se assemelham a um pinguim ou um pato. Seus membros anteriores curtos, semelhantes a nadadeiras, provavelmente eram usados para nadar. Um focinho semelhante ao de um pato e um pescoço longo e esbelto, semelhante ao de um ganso, compunham a parte frontal do fóssil, que foi confirmado como autêntico por paleontólogos no European Synchrotron Radiation Facility. O focinho do Roscaraptor continha muitos dentes minúsculos, utilizados para capturar peixes escorregadios, sua principal fonte de alimento. A criatura teria sido totalmente aerodinâmica em vida, provavelmente coberta por uma penugem à prova d'água semelhante à de um pato para ajudar a isolar o animal. Isso é mais uma evidência de que sabemos relativamente pouco sobre o estilo de vida de muitos dinossauros, e a primeira prova de um dromeossauro aquático. Entre os dromeossauros, descobrimos espécimes que provavelmente eram adequados para a vida de espera semelhante à de uma garça. Os raptores sul-americanos, Epapiara e Buitryraptor, ambos do final do Cretáceo, possuíam pernas longas e focinhos longos perfeitos para ficar em água rasa e espetar peixes enquanto eles passavam rapidamente. Pode não ser um estilo de vida puramente aquático, mas quanto pode estar lá fora que ainda não descobrimos e que poderia desenvolver nosso conhecimento dessas criaturas? Até o pequeno anquilossauro, Leoningosaurus, também mencionado em nosso vídeo sobre a formação Xiang, é considerado aquático, com dentes adaptados para agarrar e mastigar peixes nos cursos d'água da China Cretácea. Esta é uma espécie ainda mais incomum, considerando que todos os seus primos eram os enormes tanques blindados sinônimos das imagens clássicas do Mesozoico. Descobertas como o Spinosaurus e o Roscaraptor quase levantam mais perguntas do que respondem. Agora sabemos que esses dinossauros passaram muito tempo submersos, buscando alimento de uma forma que consideramos atípica para a espécie.
Quantas outras criaturas podem ter vivido vidas semelhantes, ainda não reveladas pelo registro fóssil? Os dinossauros dominaram a Terra por 165 milhões de anos. Hoje, os mamíferos são a forma de vida dominante, e eles têm sido dominantes por um tempo muito menor do que os dinossauros foram. Mas apenas olhe para a biodiversidade aquática entre eles. Baleias e golfinhos, peixes-boi e dugongos, castores e a capivara, alces, lontras, ursos, visons, focas, hipopótamos, desmontes e o ornitorrinco. Todos são, no mínimo, semi-aquáticos. Que tipos de estilos de vida ainda estão por ser descobertos? Quantos outros dinossauros podem ter vivido dessa forma? Descobertas estão sendo feitas constantemente. Talvez não tenhamos que esperar tanto quanto pensamos para descobrir as respostas para essas e muitas outras perguntas.